Estamos vivendo numa era em que as distrações se multiplicam. E essa semana passada eu recebi um videozinho que eu achei extremamente apropriado para compartilhar com os senhores nesse momento. E eu quero convidá-los a prestar atenção nesse vídeo, especialmente no que se está dizendo. Vejamos, irmãos. É comum, quando falamos em fim dos tempos, vir logo à mente terremotos, guerras, fome. Porém, quase passa despercebido um sinal. O próprio Senhor Jesus alertou que haveria na sua volta, o mesmo que aconteceu no dilúvio. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, as pessoas estavam tão distraídas que só se deram conta quando as águas do dilúvio os afogaram. É evidente que estamos vivendo na era da distração. Nunca em toda a existência humana houve tantos atrativos para nos distrairmos. Smartphones, games, séries, filmes, aplicativos. Um mundo de opções para ocupar o nosso tempo. Essa tem sido a principal arma do diabo para esfriar muitos cristãos no mundo inteiro. O uso abusivo da tecnologia está afetando a nossa relação com Deus. As novas distrações são tão sorrateiras que estão tomando todo o tempo do ser humano. Segundo o Instituto Americano, as pessoas já passam mais de 1/4 do dia em frente a um computador ou smartphone e checam o mesmo cerca de 150 vezes por dia. O uso excessivo dessas distrações digitais produzem as mesmas mudanças neurológicas que o vício da cocaína. O tempo que antes era para a leitura da Bíblia, as orações em casa, da ida à igreja, são ocupadas pelas distrações produzidas pelo império das trevas. Quantos que deixaram de ir na reunião da igreja aquele dia para terminarem de assistir a série favorita? Ou estavam tão distraídas na rede social que se esqueceram do tempo e quando viram, não foram mais uma vez. O tempo em meditar, jejuar, orar, de ter o seu momento com Deus está ficando cada vez menor. Talvez o diabo não tenha conseguido te derrubar com a prostituição, dinheiro, drogas, mas está roubando de você o tempo que antes era de Deus. E assim estamos vendo muitos cristãos apagados, sem brilho pela falta do azeite das suas lâmpadas. Estamos vivenciando hoje os mesmos dias de Noé. As pessoas estão tão distraídas com as coisas desse mundo que não percebem que o fim se aproxima. Não se distraia. Isso pode ser fatal. Vou fazer um videozinho rápido aqui agora. Vou encontrar minha mãe para almoçar. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Irmãos, distração. Eu penso que nós poderíamos parar aqui, já teria valido a pena vir aqui, pelo menos para mim teria. O que é distração? O dicionário define distração como sendo falta de atenção. Outra definição que o dicionário oferece é irreflexão. O dicionário ainda define distração como sendo um tipo de abstração. E não para aí, ainda nós encontramos a definição de desvio de valores. Se nós procurássemos na Bíblia um capítulo que pudesse sumarizar este tema, eu penso que não encontraríamos outro capítulo mais apropriado do que o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Em São Lucas, capítulo 15, nós temos pelo menos 3 parábolas. Os senhores conhecem muito bem esse capítulo.
Nós temos ali a parábola da ovelha perdida, temos a parábola da dracma perdida e temos a parábola do filho pródigo. Alguns teólogos chegam a dizer que essa é uma parábola só, dividida nessas 3 categorias ou nesses 3 capítulos, mas a verdade é que se nós procurássemos o tema predominante nesse capítulo, eu diria que o tema predominante do capítulo 15 de São Lucas, que alguém chegou a dizer até que poderia ser intitulado o capítulo dos perdidos e achados da Bíblia. Mas se nós procurássemos, como ia dizendo, o tema predominante desse capítulo, eu diria que seria a tragédia da perda, a diligência da busca e a alegria do reencontro. Esse seria o tema, esse seria o tema predominante nesse capítulo. E com exceção da moeda, os 2 outros relatos revelam que a perda foi resultado ou consequência da iniciativa dos próprios perdidos. A ovelha, ninguém a perdeu, ela se perdeu. Ela foi com suas próprias pernas. O filho pródigo, foi ele quem tomou a iniciativa de deixar o lar, de se aventurar por terrenos proibidos, situações proibidas e colher as trágicas consequências que colheu. Esses 2 exemplos dos perdidos, esses 2 perdidos aí foram ou se perderam com as suas próprias pernas. Mas a parábola da dracma também revela que há o risco de, por descuido, nós provocarmos a perda de algo ou até de alguém. É bem verdade, amados, que ninguém afasta ninguém por um lado, isso é verdade, mas por outro lado, Jesus disse em São Lucas 17, versículo 1, que seria impossível não vir escândalos, mas ai daqueles por quem eles vierem. E aí ele na sequência diz que melhor lhes fora amarrarem uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no fundo do mar do que escandalizar um desses meus pequeninos. Mas aí está, no contexto dessa parábola, com exceção da moeda aí, os 2 sendo responsáveis pela sua própria perda. Doug Batchelor, num dos seus sermões, ele inclusive ele resume esse capítulo de Lucas sob o título Distração. E vejam se não é exatamente isso que acontece, tanto com a ovelha quanto com o jovem que deixou o lar. O que é que você acha que distraiu aquela ovelha? O que levou aquela ovelha a se afastar do rebanho e a se perder? Bom, a Bíblia não diz ao certo, mas eu quero crer que, quem sabe, uma moita de capim um pouquinho mais verde ali, né? Outra atração a acolá, e assim ela foi se distanciando imperceptivelmente da segurança do grupo. Sabe, irmãos, há quem pense que pode servir a Deus sozinho. Há quem pense que não precisa vir à igreja para ser um cristão sólido. Aqueles que assim pensam estão na contramão do que a Bíblia diz. Salvação é individual, mas a adoração é corporativa. E é tão importante que Deus mandou Moisés construir um santuário para que Deus pudesse ser adorado e para que ele habitasse no meio do povo. O salmista diz no Salmos 84, versículo 10, que vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. E o diabo sabe disso. O diabo sabe do poder que há na atmosfera que nós estamos aqui experimentando. Há aqueles que ficam em casa dizendo, eu assisto em casa, dá no mesmo. Não dá no mesmo, não. Se você conseguir comer um pedaço de bolo pela internet, sentir o sabor aí que a gente estaria sentindo aqui, aí, ok, você pode dizer que dá no mesmo. Mas se a gente comer um pedaço de bolo aqui, você em casa só conseguir saliva e não saborear o bolo, você já entendeu que não é a mesma coisa. Amados, há poder quando nós nos reunimos na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus está movendo aqui dentro. E o diabo faz de tudo para que você e eu não venhamos aqui. É uma dor de cabeça que sempre aparece no dia do culto. E se ele já sabe que com você essa dor de cabeça funciona, pode esperar a dor de cabeça toda semana, porque ela virá, tão certo como o diabo existe. É uma dor de barriga, é uma disenteria, seja lá o que for, o que funciona com você, o diabo vai usar.
Agora, o dia que você começar a desafiar o inimigo e dizer, Senhor, eu estou indo para a igreja com minha dor de cabeça, o Senhor cuida dela, pode ter certeza que essa dor vai sumir. Quando o diabo souber que você vem aqui com doença ou sem doença, ele vai procurar outro lugar para armar a barraca dele, porque com você não funciona. Então, nós precisamos entender que são as coisinhas pequenas, queridos. O afastamento de uma brasa da lareira ou do braseiro a leva a, por alguns momentos, ainda ficar acesa, mas aos poucos ela vai se apagando até se tornar um frio carvão, sem vida, sem utilidade. A ovelha se afastou, distraída seguramente por alguma coisa que chamou a sua atenção. As ovelhas são animais caracterizados por sua inocência, por sua docilidade, por sua submissão, por sua mansidão, por sua passividade. Seguramente, na medida em que pastava, aquela ovelhinha foi atraída por algo que estava ali fora da sua zona de segurança, fora do seu círculo de proteção. E, irmãos, o inimigo tem procurado nos atrair para fora do círculo de proteção. Eu quero lembrar a todos que nós somos corresponsáveis. Se nós vemos o irmão em falta, falemos para ele. Deixemos-lo saber que ele está em falta. Há quem pense, isso é tarefa do pastor, isso é tarefa do ancião. Não, isso é tarefa de cada filho de Deus. Se você quiser tirar a dúvida, é só ler o livro de Ezequiel, capítulo 3, dos versos 20 e 21. Você lembra que Ezequiel 3, 17 a 19, diz lá, Filho do homem, eu te coloquei como porta-voz, como atalaia sobre a casa de Israel. Tu ouvirás da minha parte a palavra e os avisarás. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não fores lá para avisar o ímpio, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue eu vou cobrar da sua mão. Agora o verso seguinte diz, semelhantemente, quando o justo... sim, mas lá diz, mas se tu avisares o ímpio, desculpem-me, e ele não se converter do seu caminho ímpio e da sua iniquidade, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Agora na sequência diz, semelhantemente também, quando o justo se desviar da sua justiça, os seus atos de justiça praticados no passado não serão lembrados. Se tu não fores lá e advertires o justo, para que ele abandone o seu caminho errado, não é isso? E volte à prática da justiça, ele vai morrer, mas o sangue dele eu vou cobrar de você. Deus é quem diz. Então nossa obrigação, nossa responsabilidade é dupla. É alcançar os que estão de fora e manter os que estão dentro. E amados, alguns dos nossos não estão aqui porque estão com sérios problemas espirituais. As distrações estão nos roubando o tempo de comunhão com Deus. Estão nos roubando o tempo de leitura da Bíblia. As distrações têm nos feito passar a semana envolvidos com as coisas do mundo, alimentando a nossa natureza carnal. E por isso muitos chegam na igreja e querem alguma coisa que de alguma maneira dê uma alimentadazinha na sua natureza carnal. E que pena que em alguns segmentos já estamos oferecendo esse cardápio. E aí as pessoas estão se perdendo dentro da igreja, porque não queremos vê-las se perder lá fora. A gente diz, vem para cá, se perde aqui com a gente. Nós não podemos admitir isso, porque Deus não admite isso, queridos. Então nós precisamos ir lá e ajudar o irmão que está fraco a fortalecer. O século XX, o século XXI tem se caracterizado pelas distrações. Nós já não mais conversamos uns com os outros. Já não há mais comunicação entre nós. Nossos filhos estão crescendo e indo embora sem que nós os conheçamos. Nós precisamos parar e refletir sobre isso. A indústria e a tecnologia dos dias atuais tem se esmerado no entretenimento da diversão e da distração. Nossas crianças têm tido em suas mãos, queridos, uma arma perigosíssima. Eu hoje vejo aqui muitos movimentos querendo desarmar a população, quando a arma mais perigosa, ninguém fala nela, que é o celular, usado como computador.
sob o pretexto de que, meu filho precisa, vai que acontece alguma coisa. Ainda vendem por aí aquele que fecha assim, sabe, abre, que não tem acesso à internet, só para usar como telefone, ainda existe. O que não existem são pais com coragem suficiente para botar um desse na mão do filho. Ele vai ser bullied na escola. As razões são as mais diferentes, os motivos são os mais bem elaborados para nós nos escondermos atrás. Pais, não vai aqui nenhuma agressão aos senhores. Vai aqui um alerta que eu imagino que já temos dado até demais. Só falta os senhores um dia dizerem: Senhor, dá-me forças. Porque nós precisamos salvar nossos filhos, queridos. Porque nossos filhos são o futuro da igreja. Eu não consigo me imaginar no céu sem meus filhos. E eu tive pais que foram muito firmes comigo e me fizeram muito bem. Sabe qual é um dos maiores erros que nós pais cometemos hoje? Há uma frase que nós usamos, pais, e que é a maior tolice, não vou nem chamar de erro, é uma tolice da nossa parte. Sabe qual é? Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. O que você passou? Você não quer que seu filho passe? A gente ia para a escola a pé. Matou você? A gente não tinha tudo que a gente queria. Você morreu por isso? O que você passou que seu filho não pode passar? Aquilo pelo que você passou fez de você quem você é. Você está descontente com você mesmo? Com você mesma? Ou você acha que seus pais e a vida te fizeram um grande favor? Aí hoje, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Tá certo, seu filho também não será como você é. Vai ser uma versão sucateada de você. E aí, não adianta chorar depois. A igreja tem que fazer alguma coisa. Irmãos, a igreja não pode fazer milagres. O próprio Deus opera milagres com a cooperação de quem está por ser a pessoa pela qual o milagre será feito. Jesus cuspia no chão, passava o lodo no rosto e dizia: vai lavar. Mesmo para ressuscitar um defunto, ele diz: tirem a pedra. O que compete a nós fazer, ele nunca fez e ele nunca fará. Então não tenha medo de dizer não, porque não educa, não protege, não salva. Dá uma olhadinha na lei de Deus e veja se tem algum não lá. Se não tiver nenhum, também não diga nunca não para seus filhos, que afinal você vai destruir a autoestima dele. Mas se na lei de Deus tiver algum não, esteja preparado para dizer não. Irmãos, precisa muita firmeza. As meninas que querem se casar bem, e temos algumas meninas aqui que ainda não se casaram, tenha nãos bem ampliados, bold print no seu vocabulário, se vocês quiserem ter bons maridos amanhã. Se você apenas quiser alguém que te use como uma peça descartável e depois faça assim, deixa ele fazer o que ele quiser, nunca diga não. Afinal, você pode perdê-lo. É necessário que nós abramos os olhos, queridos. Para qualquer lugar que a gente se vire, lá está algo para nos distrair. É assim. Os dentistas colocam até uma televisãozinha agora, um monitor de televisão em cima, para você se distrair e não prestar atenção na agulhada que você vai levar. Tem distração para todo lado, irmãos. Nos hospitais, cada paciente tem seu próprio aparelho de TV. Meio complicado, às vezes eu visito um paciente no hospital e eu quero orar, mas a televisão está competindo e o paciente parece que não se toca. A gente está conversando o volume e a gente chega a dizer: seria possível baixar um pouquinho para a gente orar? E eu confesso, quando eu falo isso, eu esperava que a pessoa desligasse, mas eles baixam mesmo. Aí você está orando e ainda ouvindo o background da televisão. Viramos, irmãos, reféns nas mãos de tudo isso. Nas aeronaves, nos navios, nos ônibus, nos automóveis, nos aeroportos, nos hotéis, nos restaurantes, enfim, praticamente em qualquer meio de transporte, qualquer ambiente nós temos ali. Ou uma televisão, ou um Wi-Fi para nos distrair. Parece que a gente já não consegue mais viver sem isso. Outro dia, eu fui a um restaurante, lá tinha essa plaquinha: não temos Wi-Fi. Aproveitem para conversar entre si. E o pior é que um restaurante desse corre o risco de perder muitos clientes só porque não tem Wi-Fi.
A gente chega no hotel hoje, a primeira coisa que a gente pergunta é se tem Wi-Fi, não é verdade? A gente não quer nem saber se a cama é confortável, porque a gente foi lá para dormir. Mas isso não interessa, interessa se tem Wi-Fi. Essas distrações, irmãos, têm nos feito prisioneiros de nossas próprias penitenciárias. Temos nos tornado prisioneiros dentro dos nossos próprios mundos. Temos nos tornado cativos de nossos próprios cárceres, alienados no nosso próprio universo. Irmãos, o diabo tem estado extremamente ocupado em seus esforços para enganar, destruir tantas almas quanto puder antes do fim do tempo. Os senhores sabem que pesquisas têm revelado que boa parte das crianças que sofrem de ADD, né? Attention Disorder Deficiency ou algo assim, a maioria das crianças que sofrem de deficiência de atenção, de conseguir se concentrar em algo, é por causa dos videogames. Quando você está lendo alguma coisa, quando você está estudando e seu celular está do lado, e você toda hora checa para ver, alguém mandou um e-mail, alguém mandou um WhatsApp, cada vez que você vai ali e volta depois, seu cérebro leva alguns minutos para tornar-se concentrado. Dizem alguns estudiosos que chega a levar 6 minutos para você conseguir se concentrar de novo. Você entende por que é que você... Fala, professor. 7 minutos. Obrigado pela correção. 7 minutos. Agora imagina, sabe por que é que você senta para ler algo e no final você não sabe o que é que você leu? Você senta para estudar e no final não sabe o que é que estudou? Porque tinha alguma coisa do seu lado todo o tempo te distraindo. E você volta e continua lendo, achando que está concentrado. Tá, não. Você só está lendo, não está assimilando nada. E o pior é que quando isso acontece com a palavra de Deus. Abrimos a Bíblia e o celular está do lado. E a toda hora que dá um clique a gente olha para ver quem é. Irmãos, desculpem, mas isso é muito próprio de pessoas que têm carência. Pessoas que têm uma baixa autoestima. Precisam de alguém dizendo, hey, lembrei de você, sabe? E toda hora vem uma coisinha e você acha que as pessoas estão lembrando de você. Então nada, aquilo que ela mandou você, ela mandou para mais de 1000. Entende? Você é só uma na multidão. Então você se ilude com o pensamento, ou fulano lembrou de mim. Não lembrou nada, mandou aquilo para uma tonelada. Pode ver em cima que está escrito forward. As pessoas nem mais copiam para mandar, só manda, é mais prático.